Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje estou aqui para conversar com você a respeito da prova da Unifesp 2022. Você fez essa prova? Tenho certeza que você arrebentou, né? Tenho certeza absoluta disso. Mas para você conferir que realmente você foi muito bem, eu vou chamar aqui para participar desse momento comigo a professora Carol Evangelista. Carol, tudo bom contigo, Carol? Cadê você? Vamos esperar a Carol. Ai, Carol. Oi, Lu. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite. Oi, Carol. E aí, Carol? O tema de redação foi monumental. Foi monumental, o tema estava lindo, foi um tema muito bem elaborado, muito bem feito. É uma prova já esperada, né? A Unifesp, ela tem esse caráter de sempre apresentar ao aluno polêmicas, mas que estão ali presentes no debate cotidiano do aluno. Esse ano eles apresentaram a temática sobre os monumentos, se a gente deve preservar a história que ele representa ou se eles devem ser derrubados, não é? E para isso eles ofereceram temas que iam desde a definição do que é um monumento até ali os dois eixos temáticos centrais, não é? Se a gente deve preservar esses monumentos para que a história não seja esquecida, não seja apagada, como aconteceu, por exemplo, com os campos de concentração nazistas que estão ali para a gente evitar que isso ocorra novamente, ou se realmente é válido derrubar para apagar essa história que fica ali, né, aquele monumento, muitas vezes, representando apenas a história do vencedor e sem representar a diversidade cultural, que é algo muito marcante na sociedade brasileira. Então, o aluno que já deve ter se preparado muito bem para essa prova, ele deveria localizar o eixo temático central, que era derrubar os monumentos, e os dois eixos temáticos ali que foram ofertados para ele se posicionar. Se eles devem permanecer como uma forma de relembrar esse passado, né, muitas vezes violento, de barbárie, ou se eles devem ser apagados, derrubados, para dar ali um espaço para representar uma cultura que é diversa e que é dinâmica, né? A cultura ela muda, então cada momento histórico deve criar espaços, muitas vezes, para que as outras vertentes sociais também sejam representadas. Foi um tema muito gostoso de trabalhar, com certeza o aluno deve ter ido muito bem. Eles colocaram os textos motivadores, né? E o candidato podia se valer do texto motivador na argumentação? Ele pode se valer das ideias propostas para a sua discussão, não é? Mas o ideal é que ele se apoie nessas ideias para aprofundar, para ir além, né? Quanto mais distante, quanto mais autônomo, quanto mais com as suas palavras você conseguir apresentar suas ideias, melhor, né? Então eles estão ali para ajudar a discussão, não para atrapalhar, mas o ideal é que ele vá além daquilo que é apresentado. Tá. Exemplificação, quantas você acha que seriam pertinentes ali? Olha, o que a gente chama de exemplificação cai muito no repertório sociocultural, né? O ideal é que a gente ofereça para o corretor, para o nosso texto, para os nossos argumentos terem validade, um repertório sociocultural por parágrafo argumentativo. Então, a ideia é de que todo argumento que você vai apresentar, você tem que comprovar esse argumento, ele não veio do nada. Aí entra a exemplificação, a referência histórica, eles poderiam falar de vários monumentos aqui no Brasil que também foram questionados, não é? Então, ele poderia exemplificar em um argumento e no outro trazer uma referência filosófica, uma referência mais abstrata. O ideal é que ele use esse repertório sociocultural e, de preferência, de forma variada, mostrando que ele tem ali um capital cultural mais amplo, né? Muito bom, muito bom. Ele tem que falar de monumento. Ele não pode falar, por exemplo, de trocar o nome do viaduto porque aquele nome fazia menção a alguém que no passado foi desagradável. Pode também, Pode. Lu, porque entra na designação desses, né, dessas construções, das ruas, a questão da representação histórica. Então, a gente viver, por exemplo, num país em que o nome das ruas, dos viadutos, dos túneis são normalmente de homens héteros, brancos,
dá margem para a gente questionar a falta de representatividade dentro da sociedade. Então, falar também dessa questão do nome dado aos monumentos, às ruas, aos túneis, também são é um argumento super válido e pertinente à temática proposta. Tá, mas sem radicalismo, né? Vamos derrubar todos os monumentos, não é? Sem Nada violência. que fira os direitos humanos, por favor, né? A argumentação ela tem que ser sempre coerente, coesa à tese proposta pelo candidato. Então, por favor, me dê a argumentação coerente, condizente com aquilo que você está defendendo e sem ferir os direitos humanos. Você está expressando a sua opinião, organizando de forma racional e não violenta. É um tema razoavelmente tranquilo, né, Carol? Não causou grandes traumas. É um tema que o aluno bem preparado consegue desenvolver e argumentar com profundidade, com tranquilidade. Muito bom. E vamos falar sobre as questões de língua, né? As questões de gramática. A gente tinha uma questão aí, verbo, né? Caiu o verbo na questão número 4? Caiu o verbo. Na questão número 4, eles pediram para a gente transpor ali para o discurso indireto. E a transposição do discurso indireto, ela vai pressupor que o aluno lembre que eu tenho que passar a fala daquela personagem como se ele tivesse, o narrador estivesse tomando para si toda aquela fala, não é? Então, eu vou jogar para a terceira pessoa e eu vou marcar um distanciamento. Então, por exemplo, o presente do subjuntivo que aparece ali no comecinho, eia, passemos em revista, na transposição para o discurso indireto, eu já vou ter que jogar para o pretérito imperfeito, só que do subjuntivo, né? É o distanciamento, mas mantendo o modo verbal. Por isso que o gabarito correto é passasse, né? O aluno vai ter que lembrar dessa regrinha. Quando é discurso direto, proximidade. Os verbos são utilizados para marcar essa proximidade. Quando é discurso indireto, distanciamento. Então, só no presente, vai para o pretérito. Pretérito imperfeito, mantém o modo verbal. Pretérito imperfeito do subjuntivo, passasse. Perfeito. E, Carol, tinha o lhe e o se também na questão número 5? O que é? Fazer o que aí isso daí? Clássica questão de localização dos referentes dos pronomes, né? Ele deu ali um trechinho do texto, perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia, pedindo para o aluno localizar quais são os referentes, né? O lhe, que é o objeto indireto, é perguntando para ele, dá para a gente localizar dentro do texto, que é perguntando para Sêneca, então se refere ao Sêneca. E esse cedo, como se havia de curar, que é sempre ali o calcanhar de Aquiles do aluno, putz, caiu C na prova, né? Era fácil da gente perceber porque estava voltando para o próprio personagem. Então, é como ele, né, o guarda do Nero, havia de curar a si mesmo. Por isso que aqui o correto seria a Sêneca e ao capitão da guarda de Nero. Você não lembra disso, Carol, mas esse texto já caiu no vestibular, há muito tempo. Exatamente essa crônica do Machado de Assis também tinha essa relação de puxar o termo que já tinha sido usado anteriormente, mas faz muitos, muitos anos. O Dutra deve lembrar quando foi, eu não lembro, porque eu sou bem mais jovem. Muito bem. Ô, Carol, o prefixo i, e aí? Esse i era para fazer o que com ele? Foi realmente uma prova de perguntas tradicionais, bem feitas, para um aluno fazer com tranquilidade. O prefixo in é outro clássico da gramática, ele tem valor negativo, né? E em indefinível tem o sentido de não. Então, o que é indefinível? É aquilo que não se pode definir. A única palavra que tem exatamente o mesmo valor de negação é o anormal. Esse a ali é a variação do in, é um não, né? É um não normal. Por isso que está ali a alternativa correta, a D. Na letra A, a gente tem o contra, que é um prefixo de contrário, não é? O inter, que é interior, do interconectado. O meta, que tem o mesmo sentido basicamente de trans, que é aquilo que vai além, né? A ideia de transposição. Então, dava para a gente chegar na resposta correta até por eliminação. E o pessoal deve lembrar, né? É uma expressão que as pessoas usam muito. Eu sou apolítico. Não é? Exatamente. Uma linguagem do dia a dia. Muito bom. Olha, boa noite, Sophie Salomão. Melissa Rubi está dizendo que está lembrando das suas aulas de gramática, Carol. Espero que boas memórias. Com certeza, né? Espero que tenha gabaritado tudo aí. Tá cheio de coraçãozinho para você, Carol.
Muito bem, Carol. Bom, aí nós tínhamos, que mais? Nós tínhamos uma 11ª questão. É o posto Q que É apareceu? o posto Q. Gente, esse posto aqui, ele pode ter dado aqui um chute no aluno, gente. Por quê? Qual foi a grande questão aqui no posto Q? Pelo contexto, a gente pega que o sentido do posto Q era dentro deste texto uma causal. Só que, posto que, pela gramática normativa, ele vai normalmente evidenciar uma relação de concessão. Ele é utilizado para expressar o embora, o ainda que, o mesmo que. Só que a gente está num texto com uma linguagem informal, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem do dia a dia, por isso que o posto que, nesse uso informal, vai corresponder à ideia do já que, não é? Do já que, uma vez que, por isso a ideia da causa. Ele vai ser aqui uma conjunção causal. Entendi. Facilitava ele trocar por uma outra conjunção? Facilitava, gente. Uma dica, né, que é válida é você ir tentando lembrar de conjunções com sinônimos para tentar encaixar ali. Por exemplo, não daria para a gente trocar pelo como, né? Como ele se origina da revolução, não tem esse sentido comparativo. O conclusivo, portanto, também não encaixa ali. Condicional se ela se origina, olha, até o verbo ali, até o tempo verbal, não combina com a conjunção. Agora, já que ela se origina, olha lá, ó, perfeitinho, funcionou, encaixou que é uma luva. Então, ele era de fato causal. Entendi, muito bem. É sempre bom, né? Porque, na verdade, a gente acaba usando, né, esses conectivos, essas conjunções na nossa vida toda, né? Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Ou depois um mestrado, um doutorado, né? Você precisa saber as conjunções que você vai usar, senão você pode modificar totalmente o sentido, né? Gente, é importantíssimo. Você tem que olhar com muito cuidado tanto o sentido das conjunções quanto o uso, né? O contexto de uso, que é válido porque a gente está numa linguagem um pouco mais informal, dentro de um gênero que caberia esse uso. Num TCC, num texto mais formal, já não caberia, né? E eu coloquei com sentido de ir embora, concessivo de fato. A Sophie Salomão disse que inverteu a frase e substituiu por pois. Olha, o pois, ele pode ser explicativo, daí você vai para o texto, não é? No texto não tem ali a explicação, mas tem a causa, está próximo, são ideias semanticamente próximas, então com certeza você chegou na resposta correta. Perfeito, parabéns, Sophie, parabéns. Funcionou, Sophie. Aí, Sophie. A gente fica super feliz quando eles acertam, né, Carol? Orgulho. Orgulho, eu amo. Viu, Sophie? Ganhou um coraçãozinho. Ixi, não é para todo mundo, não. De gramática, gente, ó. E uma coisa curiosa, né, Carol? Há uns tempos, há uns 2, 3 anos, 4 para trás, a gente não tinha essa gramática, né? Era uma coisa diferente, né? Agora é que eles estão voltando um pouco naquele raciocínio mais lógico da gramática, né? Porque gramática é lógica, né? É uma prova interpretativa, mas cobrou do aluno aquela gramática mais tradicional, de localização de pronome, de sentido de conjunção. É a gramática normativa, mas é uma gramática normativa que é bem trabalhada em sala de aula, é uma gramática que os alunos eles vão lidar com uma certa tranquilidade. Então, por mais que eles estejam, de fato, cobrando mais gramática, não é uma gramática voltada para vamos pedir a diferença ali do adjunto adnominal para o complemento nominal. Não é isso. Eu quero ver o aluno bem preparado, o aluno que estudou, o aluno que sabe localizar os referentes no texto, o que é até importante para a interpretação textual, que sabe trabalhar a lógica, porque as conjunções, o sentido de conjunção também é a lógica empregada dentro do texto, né? Então, é a gramática normativa, mas ela voltada para a interpretação do texto. Um aluno bem formado, um aluno com olhar crítico, tanto para os fenômenos gramaticais quanto para os fenômenos, né, dos gêneros, da construção textual. Porque para a tua carreira profissional, o que você vai usar, o que você vai necessitar, na verdade, é o uso da gramática correta, mas sem se preocupar com as nomenclaturas, esse tipo de coisa. Exato, né? É saber localizar com quem você está falando, qual é o gênero, e uma pessoa que é linguisticamente bem sucedida,
é aquela que sabe lidar com os dois extremos, né? Utilizar a linguagem formal quando é necessária, mas utilizar a linguagem extremamente formal quando também é necessário. É verdade. Carol, tem mais uma aí, né? A 15ª questão, falando sobre um vocábulo. Como é que é essa questão? Caiu o processo de formação de palavras também, né? Além lá do prefixo, da derivação prefixal que a gente viu, né? Do sentido, caiu aqui a derivação imprópria. Era só localizar ali qual é a palavra que a gente não muda nada. O jeito da gente entender a derivação imprópria é aquela que pega a palavra do jeitinho que ela existe, do jeitinho que ela aparece para a gente dentro da entrada do dicionário, e a gente só muda a classe gramatical. Então, aqui eles pegaram o verbo caminhar e transformaram no substantivo sem adicionar prefixo, sem adicionar sufixo, igualzinho o verbo original. Professora, como é que eu ia localizar? Olha o artigo, tem um artigo ali na frente, ó, o manso caminhar. Além do artigo, ele ainda te deu um adjetivo só para reforçar. Olha, ele é de fato substantivo aqui. Eu estou utilizando o adjetivo manso para reforçar essa substantivação. Eles foram bonzinhos, você achou? Eles foram coerentes com o que eles cobram normalmente. Estava uma prova bem feita, mas era uma prova que trabalhava com o conhecimento do aluno que estudou. Então, para quem estudou essa prova, estava muito tranquila. Estava bem tranquila de fazer. Ó, Salomão mandou um coração para você. Oh. Ai, coitadinha. Lohana, sério? Não, calma, Lohana. A gente só está vendo as questões de gramática ainda. Daqui a pouquinho a gente vai ver as questões de análise de texto e de literatura. Calma. Não se esqueça que a redação também, gente. A redação conta bastante na prova de vocês. Quanto conta a redação na prova? Ai, Lu, agora você pegou na lógica. Não sei fazer a conta. Não, tá que é exata, gente. Fique em casa. Provavelmente mais da metade da prova, mas chegou agora. Conta, foi para onde eu corro. Ah, muito bem. Muito bem. A Sof está falando que a Ana Carol salvou demais essa questão. Fui lendo derivação no carro. Legal. Ah, que lindo. Ana Carol, aí, perfeito. Aí, Lohana, é isso mesmo, tá? Tem que ter calma. Depois você se desespera. Ainda tem a prova amanhã. Não pode ficar assim, tá? Tem a redação também, são 50 pontos na redação, tá? Sei lá. Bom, pessoal, o importante hoje fez a prova, daqui a pouquinho, terminando a live aqui, você vai descansar, tá bom? Vai dar uma relaxada, assistir a uma série legal. Carol, o que você recomenda para a série aí deles, hein, para eles assistirem hoje? Para eles assistirem hoje, gente, olha, uma série que eu achei assim genial, foi aquele Round Six. Eu achei bem pertinente, com umas críticas interessantes. Violenta, então talvez não seja uma boa para hoje, de hoje para amanhã. Então vai para um filminho mais light, gente. Vai assistir Razão e Sensibilidade, Jane Austen, para relaxar. O amor sempre constrói, acalma os coraçõezinhos. Vamos para o romance hoje, gente. Depende, Carol. Às vezes não faz isso, não. Às vezes desespera. Tá bom. Carol, mais alguma coisa aí que você queria pontuar para o pessoal? É isso, gente, mas se acalmem, fiquem tranquilos, vocês se prepararam o ano todo, então vocês estão agora colhendo o resultado de todo esse preparo, tá bom? Na torcida por vocês, boa prova amanhã também, gente. Carol, beijo para você, sempre bom estar com você, viu? Beijo, Lu! Tchau, Carol, brigadão, até a próxima. Bom, pessoal, agora... A gente pegou primeiro todas as questões, né, ligadas à língua e à parte de redação, né? E agora a gente vai pegar as demais questões que envolvem análise de texto e envolvem a parte de literatura, né? A parte de análise de texto, até mesmo para você responder as questões de língua portuguesa, as questões de gramática, né, você precisava dar uma interpretadinha ali no texto para poder, né, sacar direitinho, para onde a quem, né, o conectivo se referia, né, que nem ela coloca lá naquela questão número 5, né, perguntando-lhe, né, você só vai saber a quem esse lhe se refere ao Sêneca, né, se você tiver interpretado o texto, né. Então a parte de gramática também é interpretativa, né. A gente pegou algumas bem mais gramaticais para Carol fazer, né, ilustremente Carol faz sempre esses comentários de redação, os comentários da prova de
língua portuguesa sempre com muita sabedoria, sempre com muita tranquilidade, né? E agora a gente vai falar sobre a parte que envolve realmente literatura, e depois eu vou falar com o professor de inglês, né? Porque você percebeu que nessa prova de português você tinha a questão número 1, na verdade, ela é uma questão de inglês, depois a questão número 7, ela é uma questão de inglês, por isso que a gente vai deixar para o professor de inglês fazer o comentário sobre essas questões, né? Agora a gente vai partir realmente para parte de análise, partir para parte, isso ficou horroroso, né? A gente vai partir aqui para as questões de literatura e análise de texto. E para isso, eu tenho aqui comigo o meu amigo, o nosso coordenador de literatura e análise de texto, professor Nelson Dutra Rodrigues. Para nós, professor Dutra. Dutra, cadê você, Dutra? Vamos esperar o Dutra. Cadê o Dutra? Dutra, apareceu. Olá. Oi, Dutra, tudo bom contigo? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Tudo certinho. Ô, Dutra, o João Gabriel está perguntando aqui, prova fácil ou difícil? Lu, você estava aí com nós todos. Foi uma prova Unifesp, clara, bem objetiva. Espero que todos os nossos alunos tenham ido muito bem, porque foi uma prova relativamente fácil, principalmente porque ela foi muito bem trabalhada nas aulas dos nossos professores e no nosso material. Nosso material estava muito acima, e as nossas aulas dos professores, de uma maneira geral, muito acima. Para começo de conversa, aquela crônica do Machado de Assis, falando da viúva, ela está no livro do Objetivo, está no nosso material. E é um texto assim, por mais que seja Machado de Assis, a resposta está lá escrita, a viúva cansada de viver só. Portanto, ler e correr para o abraço. Ah, então tá bom. Aliás, essa crônica do Machado, né, ela caiu no vestibular, eu estava falando com a Carol, que ela caiu no vestibular há muito tempo, mas eu não me lembro, né, quando foi. Você lembra mais ou menos, Dutra? Olha, eu sei que foi no vestibular da FUVEST, tá? Mas o ano eu não estou lembrado, já faz algum tempo. Inclusive, essa crônica está nos nossos livros para o aluno, está inclusive no online e tal. Acho que foi nos anos 90, não foi, Dutra? Tem Olha, uma eu leve... não tinha Acho que é bem para lá. a maturidade nessa época, tá? Não, senhor, não vem com história, não. Ah, seus cabelos brancos são charme. Foi por aí. Mas a crônica, por mais que seja Machado, havia duas perguntas, né? Uma falando da viúva, né? Inclusive está escrito aqui. A questão número 2, né? 2. Rico, está lá. Não, a 2 para o cronista, a viúva... Estou procurando aqui no texto, que diz assim, cansado de viver só, né? Então, ela diz assim, que esteja como ela, cansado de viver só. Resposta por carta ao escritório, cansado de viver só. E o próprio cronista, no outro parágrafo, fala assim, o que você procura é alguém aborrecido como tu, que quer fugir da solidão. Portanto, a resposta, né, ela estava no próprio texto, né? Está escrito assim, você está querendo uma pessoa que fuja da solidão, farto de solidão e cansada de viver só. Portanto, a questão número 2, o texto foi muito claro. Espero que todos vocês tenham ido muito bem, tá? Não foi nem interpretação, foi recortar o texto. A 3 também estava tranquilinha, não estava? Estava, porque o texto diz assim, né? Diz que não quer um náufrago da existência. Fala o 6º parágrafo, não sei para o 6º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficam excluídos, né? Os sonhadores, e aí ele vai mais para frente, não há de ser um náufrago à espera de uma tábua de salvação, pois que existe também possua. Então, náufrago é aquele cara que foi ficou muito empobrecido, enfim, um golpe econômico na vida, e ele quer arranjar uma viúva rica, né? Até hoje, né, Lu? Por mais que esse texto seja do Machado, quantas vezes eu já li em jornal, na internet, viúvas que são enganadas por playboys que
não tem grana, então essa viúva está querendo um cara que não seja náufrago, tá? Que não é um pobretão quer dar o golpe da viúva rica. Parece que essa viúva, pelo nível socioeconômico dela, tem uma certa posição boa na sociedade. Então tem que ser um cara já bem de vida que não quer dar o famoso golpe do baú com a viúva. Tá cheio de golpe do baú por aí. Dutra, depois a gente tem um texto, A Invenção das Crenças, do Adalto Novaes, né, que ele fala sobre os 3 livros: Mutações, Novas Configurações do Mundo, Mutações da Condição Humana, Mutações da Experiência de Pensamento, né? E aí a questão 6 pedia para comparar, né, essa questão da atual mutação tecnocientífica, né? E aí ele traz para a gente algumas opções, né? Diferente. Essa daí você está falando do prefixo, é uma questão mais à frente. Estou falando da questão número 8. Ah, tá, entendi. Não, as outras a Carol já fez, né? A gente está pegando só a parte de literatura contigo. Beleza. Então é a 8. Aí ele pede a atual mutação tecnocientífica. Achou? Achei. Então, Lu, o texto também fala o tempo todo que a Renascença foi uma época de transformação e nós vivemos uma época de grande transformação. Então, o texto é longo, é uma linguagem clara, objetiva, né? Um texto ligado a uma área assim, científica, né? Está fazendo uma explicação sobre o avanço da ciência. Portanto, vivemos uma época de muita transformação, assim como foi a Renascença. Portanto, isso estava no texto o tempo todo, né? Então, ele diz no final, os acontecimentos técnicos, a não ser o elogio dos fatos e dos acontecimentos técnicos, e principalmente o elogio do presente eterno, sem passado nem futuro. Então, a mutação tecnocientífica, né, que está ocorrendo hoje, assim como ocorreu na época da Renascença, grandes transformações. Inclusive, no texto ele fala, né, que na Renascença tinha uma nova física, uma nova astronomia, né? Isso sem dúvida. Nessa Isso linha está no começo do texto, né? O texto vai o tempo todo repetindo, enfatizando essas transformações que ocorreram tanto na Renascença em relação à Idade Média, né? Uma nova física, um novo olhar, o humanismo, né? Fala de várias maneiras, e hoje as transformações tecnocientíficas. Portanto, ele também gritou mudança, tecnologia. Espero que vocês todos tenham acertado e eu acredito que vocês acertaram. A 9, Dutra, eu acho que dava para o candidato resolver, claro, porque pelo texto, né, que o texto coloca a questão aí, você tem no texto a resposta, mas até eliminando as outras, né? Porque as alternativas da 9, a não ser a resposta, as outras são absurdas, né? Chamar a Renascença de ingênua, né? Vocês tiveram também aulas de história, né? Estudaram tudo que aconteceu na Renascença, o Maquiavel é um dos renascentistas, né? O príncipe, né? O de visionária, dogmática, conservadora, né? O próprio nome Renascença, né? Nascer de novo, né? Então, os próprios adjetivos que ele colocou, já quem tem um pouquinho de consciência do que foi a Renascença já descartava. E o texto compara a Renascença com a Idade Média, né? Falando de um período em que havia um certo negação da ciência, uma certa negação da ciência, e na Renascença onde houve uma contradição em relação a esse passado em que a ciência não se desenvolveu. Então, o texto falava, e o próprio jogo das alternativas também tem alternativas absurdas, chama a Renascença de conservadora, né? Ele usou conservador, né? Renascimento, ele usa Renascimento. Então, uma questão também, olha, não há um simulado que você fez que tenha questão mais fácil que essa. Essa tá tranquilinha aí. Era só aquela também, ó, no texto tá lá, né? Futuro, passado, paixão pelo novo, paixão pelo antigo. Óbvio que já dava, né? A não ser que ele não soubesse o que significa ambivalente, né? Exatamente. Ambi, né? Dois valores, né? Ambivalência.
Mas isso é uma palavra que ele deve ter em física também, né? Mas é uma palavra que nós usamos sempre. Né? Ambidestro, a gente usa bastante. Exatamente. Ô, Dutra, Ambíguo, né? isso, E a 10, hein? A 10 era fácil, vai, tranquilo. Era só prestar atenção numa coisinha, não é? Quantas vezes nós trabalhamos narrador em primeira pessoa, não é confiável, Dom Casmurro, por exemplo, os livros naturalistas, como Curtiço, narrador na terceira pessoa, os professores de redação, dizendo que a redação deve ser escrita na terceira pessoa, porque ela é mais objetiva. E ele pôs N exemplos de primeira pessoa do plural, não é isso? Então, está lá, tomemos, procuramos, vivemos. E o último, da letra E, não há um verbo na primeira pessoa. Portanto, também é uma questão que eu estou sempre falando do nível dos estudos que houve aqui na nossa escola, dos nossos professores. Né? Então, é pegar um verbo na terceira pessoa e acabou. Tá? Acabou. Porque os outros são todos muito pessoais, né? Primeira pessoa. Achando mais fácil do que é, mas a prova não tem textos mal escritos, não há texto metafórico, por exemplo, o mesmo texto do Machado é uma crônica falando sobre uma viúva, né? Só um poema lá do Camões, que é uma linguagem mais complexa, mas a pergunta foi fácil. Vamos falar dele já já. Mas antes, vamos na 12, tem o Antônio Cândido aí falando sobre o quê? Sobre o modernismo. Aliás, Lu, você lembra quem assistiu a nossa live? Lembra disso? Que nós fizemos, eu, você, a Carol, acho que faz uma semana. Você lembra que nós estávamos falando que é sempre comum cair uma questão sobre um período literário e tem sempre um crítico. Até falei, Alfredo Bose, pode ser, porque ele faleceu no passado. O Antônio Cândido, que é o grande dos grandes, né? Fundou lá a teoria literária na USP. E o Antônio Cândido, e nós falamos do modernismo, você lembra disso? Que caiu o modernismo na FUVEST, caiu o modernismo na Unicamp, e caiu o modernismo. E está falando aqui que esse movimento foi complexo, contraditório, mas iniciou uma era de transformações essenciais, foi considerado excêntrico, abriu a mais fecunda literatura brasileira, originalidade, matrizes culturais, tá? Uma literatura própria. Olha, quem foi muito criticado pelos conservadores e depois acabou se impondo, né? O modernismo, né? E contraditório, porque o modernismo ele não foi um modernismo, né? Foram modernismos, né? Várias denúncias na própria primeira geração, verde e amarelo, antropofagia, anta, conclusão. É uma árvore com muitos galhos. Né? Então, a questão... eu lembro que a gente até falou, né, da Semana de Arte Moderna, lembra que você até comentou? Falamos, que nós comentamos que o modernismo estava na moda, né? Não só porque 1922, 100 anos, mas porque o modernismo sempre é importante, e ainda mais com o centenário. Viu, você que está aí assistindo a gente? Acompanhe as lives do curso Colégio Objetivo em parceria com a Universidade Paulista, a Unip, e aí você vai estar sempre por dentro dos assuntos que vão cair nos vestibulares. Exato, e dá até para ver se nós mentimos, né? Porque a gente está falando que a gente falou isso. Vai lá e veja. Nós estamos falando mentira. Não, a gente não mente, não. Vamos lá. Dutra, e o Camões aí, esse sonetinho do Camões? Lindinho, né? Sem dúvida. E, Lu, você reparou? Claro que sim, né? Nós comentamos como caiu o Camões, hein? Caiu na Unicamp, caiu na Unifesp. Todas as grandes provas, alguma coisa do Camões. Mas tem que ter, né? O maior sonetista da língua portuguesa. Não tem para ninguém, é Camões. Você estudar a Fórmula 1 sem estudar quem foi o Ayrton Senna. Tá? Então, eu acho que os netos dos nossos alunos têm que saber quem é o Ayrton Senna. É como você estudar canto e não saber quem foi. Posso falar Elis Regina, Ângela Maria, que vem antes. São pessoas que são paradigmas, são modelos. Quer dizer, existe um antes e um depois. Então, o Camões, no fundo, é atual. Eu posso dizer que até a Marília Mendonça, assim, a sua sofrência, vem do Camões. Você pega aquele verso, é ter com quem nos mata a lealdade. Se a Marília Mendonça tivesse colocado numa letra dela...
caberia. Tá? É uma sofrência. O Camões é o cara da sofrência, ele é muito atual. É. E o que caiu na questão 13 sobre o Camões? Ele pediu o quê? O locus a menos? Nossa, como isso é trabalhado, né? No arcadismo, no Ricardo Reis, e a gente traduz, né? Que é o local ameno, né? Suave, né? Como você deitar na relva, ficar lá namorando, tomando um suco de laranja, aquela coisa do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, né? É, E olha, eu chamo de turma do matinho. Eles adoram ficar no meio do mato lá. exato. Mas é aquela coisa, né? Eles são todos burgueses, né? Principalmente no arcadismo. Vamos para o mato? Vamos, mas vamos levar o celular, tem que ter Wi-Fi, fazendo uma ironia, né? Não é assim, Isso cara aí. chave, 5 horas da manhã, caminho da roça. É o fingimento, né? É total. E aqui, o que Então, que tem o locus a menos lá? nossa, um caminhão de locus amoenos. Já começa assim, olha, as duas primeiras estrofes. A formosura desta fresca serra, a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza vai embora, né? Se desterra. O rouco som do mar, o esconder do sol pelos outeiros. Ele até explicou que outeiros é monte, gente. Ele deu esse sinônimo, né? Montes, o recolher dos gados. Quer dizer, gado não tem na Avenida Paulista, né? Então, nós estamos no campo, eu quero uma casa no campo onde eu possa compor, né? Aquela letra imortalizada pelo Esmeralda, do Zé Rodrigues e Tavito, que também tem um locus lamentável no caderno do primeiro ano, no cursinho a gente estuda marcadismo, quando dá o romanceiro tem confidência, a gente fala também. Então, uma questão muito trabalhada por nós e o texto também foi muito repetitivo nisso. Então, Então, C. tranquilão. É assim, né? Primeira e segunda estrofes. E a 14, o lírico recorre a uma expressão paradoxal. Ah, pareceu o paradoxo. E aí, Dutra? Puxa vida, não posso viver sem um paradoxo, né? Também caiu bastante paradoxo, né? Você lembra na live, Lulu? Eu estou lembrado agora que eu falei até da Ana Carolina, cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, estou lembrado disso. Que você perguntou para mim, aliás, qual a diferença de paradoxo e de antítese, lembra? Nós Lembro, citamos foi o sim. Quino e tal, e caiu. Onde é que Tá está o paradoxo? Tá na branda guerra. Né? É branda, é suave, amena, tranquila, delicado, né? Delicada. E guerra tem um sentido totalmente oposto. É muito contraditório dizer eu vou fazer uma suave guerra, porque guerra implica destruição, morte, aniquilamento total. Nem se for guerra de travesseiro, né? Mas Ela não é branda, não. não é mais o caso, né? Então, ele está dizendo aí das nuvens pelo ar abranda a guerra, né? Então, que as nuvens devem estar trovejando, devem estar despejando, né, descarga elétrica, é uma guerra lá em cima, enfim. Então, essa branda guerra, né? É que tá invertido, né? Para o aluno entender melhor, era colocar na ordem direta, acho que fica até mais fácil, né? A branda guerra das nuvens pelo ar, né, Dutra? Tá certo, a branda guerra das nuvens pelo ar, ficaria mais direto, né? Mas branda guerra. E o problema é saber o adjetivo branda, né? É isso aí. Que antigamente se falava muito, né, Lu? Cozinhar em fogo brando, né? Você lembra disso? Não. Nossas mães falavam isso. Ah, sim, da minha mãe, sim. Eu não lembro porque eu não cozinho. Aliás, o que eu melhor faço é ferver água. Eu fervo água muito bem. Mas se você vir, às vezes, um programa de culinária, eles falam assim, agora você põe em fogo brando. Brando. Eu não vejo muito, mas já vi essa expressão, fogo brando. Ah, nada. Você tem o seu caderninho de receitas lá que você fica anotando tudo. Vamos escrever no Masterchef, vamos ver se dá certo. Deixa eu torcer para você, com certeza. Alguma coisa mais que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Olha, o que eu mais gostei é que essa prova foi bem escrita, foi padrão da Unifesp, não foi pretensiosa. E o que eu mais gostei, que eu tenho certeza, se os alunos estiverem aí, podem acessar, mandar mensagem,
que ninguém achou essa prova difícil. Então, isso que eu acho legal. Os nossos alunos vão lá fazer as provas e não saem assim. Puxa, caiu um negócio que eu nunca vi na vida. Como é que foi esse negócio aí? De onde é que tiraram essa questão? Então, ele vai ter um lugar que foi trabalhado por nós, eu ia dizer um lugar comum, né? Já que é o tópico do lugar ameno, né? Que é um lugar muito comum na poesia Arcade. Então, isso agrada muito a todos nós, né? Você fez um curso que te preparou para você entrar numa ótima universidade, o que você viu na prova foi amplamente estudado e debatido por todos os professores, pelos cadernos, enfim. Você foi muito bem na prova, eu tenho praticamente certeza disso. Você também não acha, Olho? Eu acho, ainda mais pessoal que acompanhou as nossas lives, né, Dutra? Sem dúvida, as lives, as aulas, enfim. Então tá um negócio, né? O prato está aí. Você precisa engolir o prato, comer, né? Quer dizer, você tem que estar o banquete do conhecimento nós oferecemos, né? Aqui no Objetivo você vê tudo antes da prova, com certeza. Sem dúvida. Por isso que bom? nós temos 50 anos, mais de 50 anos de sucesso e aprovação aí. Isso é inegável. Com certeza, com certeza. Tradição e competência, né, Dutra? Aprovação. É isso aí. Dutra, obrigada, querido. Valeu. Tá Obrigado a você. você, Lu, pela Beijo pra sua companhia, pela, enfim, o nosso trabalho, parceira, enfim, é isso aí. Muito Somos obrigado. parceiros. Somos mosqueteiros, um por todos e todos por um. É isso aí, Dutra. É isso aí. Um beijo, Dutra. Obrigada, querido. Outro para você e para todos vocês aí. Um ótimo 2022, numa ótima faculdade. Isso aí. Então, aí a gente tem as palavras do nosso querido professor Dutra. Deixa eu responder uma coisinha. João Gabriel, você está aí ainda? Da derivação, você colocou o rouco som do mar. Então, o problema é que esse o está se referindo a som. É o som rouco do mar. Então, você não está mudando a classe gramatical de som, ele continua sendo substantivo. Tudo bem? Perfeito? Então, não dava para ser. Tá? É aquilo que eu acabei de falar, coloca na ordem direta. Isso ajuda muito, facilita bastante. Então, é o som rouco do mar. É isso mesmo, você raciocinou bem, tá bom? Perfeito. E, João, obrigada, João. Lembrou da turma do Matinho? João. Isso só quem faz objetivo vai saber o que é a turma do Matinho nas aulas da professora Lu, que sou eu. Muito bem, vamos continuar aqui para a gente completar essa prova e você perceber que você gabaritou aí, que você está prontinho para o dia de amanhã, né? Se dá muito bem mais uma vez. E para isso, eu vou chamar aqui o nosso querido professor de inglês, o professor Claudinho. Claudinho, cadê você, meu amor? Vamos falar com o Claudinho. Claudinho, hello. Hello. Oi, Claudinho, como você está? Acho que é melhor assim, né? Claudinho está se arrumando. Claudinho é muito elegante, tem que se arrumar direitinho. Não é que nem eu, assim, que entro de qualquer jeito, franja para lá, franja para cá. Claudinho é todo elegante, cuidadoso. Não é, Claudinho? Já foi mais. Sempre muito elegante, muito gentil. É um gentleman, certo, Claudinho? Mais ou menos. Ah, Claudinho, não seja humilde. Boa noite a todos. Boa noite, Lu, né? Sinto-me lisonjeado de estar aqui no dia da Unifesp, né? Para comentar a prova de inglês. E uma prova, alunos, e você, Lu, né, nossa apresentadora, que colocou duas questões interdisciplinares, juntamente com língua portuguesa, né? Isso me sinto assim muito bem de falar, porque melhora, né, o nível de mais questões de inglês no vestibular da Unifesp. É verdade, tem que valorizar. A primeira questão era um cartoon, né? Isso, Lu. Só um minutinho aqui que... Então, esse cartãozinho, ele falava do Instagram, né? Muito bem bolado, e eu até traduziria essa questão número 1, o cartãozinho está lá em inglês, né? Eu traduzia assim: este é o celeiro onde guardamos nossos sentimentos. Se um sentimento vier até você, traga-o aqui e tranque-o. O bom aluno, Lu, e vocês, meus queridos alunos que estão
nos assistindo, né? Ele teria que prestar muita atenção no verbo to lock up, né? Lembrando até de lockdown, né? Que é trancar, né? Mas eu considero a primeira questão, né? O cartoon fácil, né? Uma questãozinha bem fácil. Talvez o único problema fosse realmente a tradução, o resto, que é insensibilidade, é claro, né? É evidente, não é, A Claudinho? palavrinha born, né? Celeiro. Uhum. Bom, a gravura talvez Ajuda. possa ter ajudado um pouquinho na compreensão, né? É. Porque também o aluno às vezes não vai saber todas as palavras da prova inteira, né? Mas eu acho que não foi assim tão difícil, né? E a alternativa B de bola, né? A insensibilidade, né? Justamente porque ele vai trancafiar Sentimento. os sentimentos aí. É isso mesmo. Triste, né? Claudinho, e a sétima lá, hein? Que mexeu com figuras de linguagem. Isso, né? Você vê que aí a interdisciplinaridade, né? Fala do filme, né? Do Ingmar Bergman, né? Então, é uma cena, né? Em inglês, eu também traduzi. Então, na cena, quem é você? Eu sou a morte. Você está aqui por minha causa? Não. Por causa das plantas que estão no interior de sua casa, né? Você percebe, então, a personificação e a ironia, né? É, A morte, né? é a morte. Ainda mais em tempos de pandemia, né? Essa questão, estou brincando assim, mas muito bem feita. E o bom aluno, né, que também estudou figuras, com certeza estudou, né? Figuras de linguagem, acho que deve ter acertado. E a ironia no final, né? É a morte, cara. Você tá vendo a morte veio fazer o quê? Veio ver a plantinha? Não, eu vim te buscar, né, ô seu imbecil? É mais ou menos isso. A ironia é essa. A ironia é totalmente muito interessante, bem bacana. Bem bolada a questão. Bem bolado. Agora sim, a gente parte para as questões que estão na parte de inglês, né? Então, tem um textão aí, é um Claudinho? texto sobre o Facebook, né? Eu considero assim um texto extenso, porque até nas aulas do curso, colégio de curso, os textos, eu diria que sim, são menores, né? Mas assim, exige mais tempo do candidato para ler, né, Lu? Ler todo o texto. Mas quantas questões? Todas as questões são sobre esse texto, menos as duas últimas, não é isso, Claudinho? Então vai de 16 a 22, né? Sete? Depois tem uma complementação, ainda continua, né, para as questões 23 e 24, e a última que é, então, a tirinha, né? Então, um texto desse tamanho para 7 questões está melhor que Enem, fala a verdade. Sim, é que o Enem coloca assim, um texto normalmente menor, não, texto 1, teste 1, texto 2, teste 2, né? A Unesp é assim mesmo, né? Então, a questão 16, que é a primeira, o aluno leria, eu diria assim, acho que até facilmente no primeiro parágrafo, né? Que fala que o Facebook, né? Fala da pesquisa, tal. Então, acho assim, o bom aluno deduziria, né? Que a divulgação recente do acobertamento de informações relevantes à saúde pública por parte da empresa de mídia social, né? E ali, para o aluno, acho que se sentir assim mais confortável, né? Ele deveria assim ler com atenção o texto inteiro, mas assim, logo o primeiro parágrafo, né? E nesse primeiro parágrafo, Lu, tem assim, those findings under the rug. Quer dizer, aquilo que você colocou embaixo do tapete, né? Que você escondeu, under the rug, né? Então, quer dizer, ele teria que ler atentamente para chegar à alternativa B de bola, né? Que fala sobre esse acobertamento. Né? Tá certo. E 17 era tranquilinha? Vamos chegar lá. A prova Fala, exige do candidato atenção, né? Alunos que assistiram aulas o ano todo online ou sistema híbrido, enfim, né? Ou presencialmente. Né? Questão 17 também, né? Fala do Mas, Facebook. Claudinho, essa questão me chamou a atenção, a 17, a 18, a 19 e a 20, e a 21, e a 22, todas.
O enunciado, ele está em inglês, as alternativas estão Sim. em A inglês, né? Unifesp, ela faz um vestibular, quer dizer, além de ser muito bem feito, com alternativas em inglês, né? Quer dizer, o nível, assim, fica um pouquinho mais, fica mais difícil, né? É para alunos que têm hábito de leitura em inglês, né? Quer dizer, como se eu não falasse português aqui, então, por exemplo, to find out means to discover, e não desse nada com traduções, né? Então, essa questão 17 chamou a atenção, realmente, você que está apresentando, porque as alternativas estão em inglês, né? Uhum. E o gabarito foi a letra A, né? E eu fiz o seguinte, eu traduzi. Facebook e Big Tobacco foram colocados lado a lado nos 2 primeiros parágrafos do texto, né? Porque nenhum dos dois reconheceu publicamente danos comprovados à saúde ocasionados por seus produtos, né? É uma questão que exige, acho que, um pouco mais de atenção e de competência linguística do aluno. Por quê? Porque as alternativas estão em inglês, né? Os O produtos, aluno, ele coloca lá, né? Os produtos são cancerígenos, não é isso? sim, e eu acho assim, o aluno leva mais tempo, né? Por exemplo, se você me perguntar se eu demoro mais para fazer uma tradução ou uma versão, eu te respondo, eu demoro mais para fazer uma versão. Se você me der um texto e traduz para o português, eu sou muito mais rápido. Agora, passe um outro texto para o inglês, acho que todo professor demora mais, Também acho. né? Então, é essa dificuldade que o aluno, que o vestibulando, acho que deve ter encontrado. Mas já a questão 18, ela vem assim, praticamente é um colírio, porque ele pede só o significado de um verbo, quer dizer, em inglês, né? Que é o verbo buscar, né? To pursue, to seek, né? Buscar, procurar, né? Então, acho que essa questão 18, ela assim, alivia um pouquinho a questão 17. É vocabulário, né? Vocabulário. Legal. Vocabulário dado em todo o material do objetivo, do colégio e curso. Te garanto com toda a minha certeza. E um texto atual, né, Claudinho? Eu estava vendo aqui, ó, Sim. 16 de setembro de 2021, super atual esse texto. Hiper atual, né? Super atual, né? Então, para você ver a preocupação da Unifesp, né? Não foi buscar um texto lá de 2015, 16, 17, né? A Unicamp às vezes faz isso, pega um poema lá de outros séculos, né? Fica muito mais difícil. Não, a Unifesp tem esse padrão, né? A escolha de textos, uma escolha excelente. Legal. E a 19, Claudinho, tranquila? 19. Também voltando às alternativas em inglês, né? Fala do terceiro. Eu gosto, quer dizer, como professor, como se eu fosse vestibulando, porque de acordo com o terceiro parágrafo, o aluno já vai diretamente ao terceiro parágrafo, né? Alternativa E, eu também traduzi. De acordo com o terceiro parágrafo, estudos sobre o impacto das mídias sociais na geração dos adolescentes são justificados considerando que o Instagram ocupa um espaço altamente significativo no dia a dia desses adolescentes, né? Quer dizer, eles usam muito o Instagram, né? Eles usam mais que o Facebook, né? O Muito Facebook mais. já... né? Eu acho que ninguém vai rir de mim, né? Eu tenho só o WhatsApp, né? Eu não tenho, eu sou de uma outra geração e não tenho assim, tempo de ainda ter Instagram, Facebook e o celular, tudo, né? Trabalhar, dar aulas, né? Eu vou conversar com você, Claudinho, vai ver só. Eu vou te converter, pode deixar. Então, mas veja você, Lu e meus queridos vestibulandos, a questão 20 também ela vem assim, é um outro colírio, porque ele pede apenas o que é o yet, né? Contudo, entretanto, indicando contraste. Então vejam, se eu voltar à questão 17, a exigência foi maior, né? Alternativas em inglês. Aí a questão 18 pede um vocabulário sinônimo de um verbo, né? A questão 19 também exigiu um pouquinho mais, alternativas em inglês, correto. Mas a questão 20 traz só o que indica yet, né? Contudo, entretanto, contraste, alternativa C. Bem fácil.
Sabe o que parece, Claudinho? Parece que eles fazem uma questão para dar um tapa, puf, e a outra é para A assoprar. outra, olha, agora eu vou pôr uma gazezinha aí, passei É um isso aí. álcoolzinho, não sei, né? Já a questão 21 volta, né? De acordo com o quarto e quinto, mas aí também, Lu, o vestibulando, ele vai diretamente no quarto e quinto parágrafos, né? Agiliza, né, a resposta. Precisa, né? É. Eu mesmo, para resolver aqui, já vou direto lá. Alternativa B, eu também traduzi. De acordo com o quarto e quinto parágrafos, o Instagram é problemático e arriscado, porque é um contexto fértil para analogias não saudáveis com versões alteradas das vidas de outras pessoas, né? É o que acontece. Todo mundo é feliz no Instagram, nunca vi. Todo mundo tá fotografia sorrindo, né? Todo mundo Eu alegre. não sei assim falar muita coisa porque não tenho, né? Mas assim, eu gostaria até de ter, quem sabe ainda você vai me converter, né? Pode deixar, daqui a pouco. Mas assim, olha, eu parabenizo a banca da Unifesp e esperando, né? Esperamos nós todos aqui do Objetivo, que os resultados sejam muito bons, né? E nas aprovações, né? Com certeza. Ô, Claudinho, a 22, ficou fácil de novo ou ficou difícil? A informação é o último parágrafo, né? Alternativa B também eu traduzi. O último parágrafo volta à comparação entre o Facebook e o Big Tobacco, né? E afirma que foi o último, né, o Big Tobacco, condenado por sua atitude a respeito dos riscos causados à saúde por seus produtos, né? Eu acho que assim, foi uma prova que, diante de um quadro de pandemia, de gripe, enfim, né? Que olha, é uma afirmação, né? É. Olha, você não usa tal produto, né? O tabaco é isso, enfim, que vai fazer mal para você, né? Dos riscos causados à saúde, né? Você vê que é uma prova totalmente voltada à saúde, né? É, E- a gente Incluindo pensar os que... riscos, né? É, A saúde pública, a saúde humana. exatamente. É. Interessante. E o que está no quadradinho aí? Então, aí 23 e 24, 24. né? Praticamente uma complementação, né? Que vai falar das mídias, né? Normalmente. E 23 é um anúncio, né? E o candidato, Lu, essa questão eu acho assim, ele teria que ter muita calma para fazer, porque ele tem que voltar ao texto anterior, aquele texto das questões 16 lá, né? E ele leria a resposta, eu até citei, no terceiro parágrafo daquele texto maior, né? Quer dizer, essa acho que, porque se eu mesmo na hora fiquei tentando ler aqui, mas claro, depois a experiência, o tempo, você, né? Mas assim, é uma continuação, né? Mas assim, é o terceiro parágrafo é a resposta certa. Você sabe, eu, Claudinho, acho que o candidato até conseguiria responder essa questão sem ler o texto, porque cai naquilo que a gente acabou de falar, né? A moçada hoje em dia não usa Por mais o exemplo, o Face. anúncio contradiz, né, as É. informações do quarto parágrafo. Então, a alternativa B é ainda hoje amplamente utilizado por grande parte da população mais jovem. E se você for, eu, pelo menos né, eles apressam, Claudinho, faz rápido. Eu já, nesse quadrinho aí do 23, olha, Active Users, 2,6 billion, quer dizer, usuários ativos, 2,6 bilhões. Milhões. Então digamos que eu não voltasse lá no texto anterior, qualquer coisa assim, mas só por essa informação numérica, eu acertaria o teste. É, O aluno, Lu, tem que ter, na hora ali, tem que ser muito atento, observador, né? é. Já 24 também é sinônimos, né? Vocabulário, né? To ensure igual to guarantee. Letrinha D de dado, né? Garantir, assegurar, né? Legal. É sempre aquela questãozinha mais fácil, né? E a tirinha da 25ª é para o candidato terminar a prova rindo. Para ele sair assim feliz e falar, eu fui aprovado, né? Depois assim, a questão How is that bad? Refere-se ao fato de Shift ter recebido uma receita médica por parte de seu médico, né? Olha lá, letrinha B, being addicted to, perdão, letrinha A, being given a prescription by the doctor, né?
Eu acho que a maioria acertou também a tirinha. Não era tão É. impossível. No cômputo geral, Claudinho, fácil, médio, difícil? Como é que você achou que essa prova Eu estava? considerei uma prova de bom nível, nível médio, né? Não fácil e também não tão difícil. Nível médio, por quê? Eu justifico. Há algumas questões que exigem um pouquinho mais, mas aí vem aquelas de vocabulário que vão, digamos assim, dando um equilíbrio, né? O nível ficaria entre o médio, mas de bom nível, né? A prova é excelente. É Acho que muito de bem feito. todos os vestibulares que eu participei, de todos, né? Claro, FUVEST, mas a Unifesp, excelente, Lu. Ah, que bom, Claudinho. Sem nenhum comentário negativo, não tenho o que falar, né? E Ótimo. você observa também que não tem gramática. É uma prova que é interpretação de Texto. leitura e compreensão de textos, né? E de um assunto bem atual, inclusive, você viu, o texto é de 2021. Né? Setembro foi agora. Em Né? janeiro de 22, quer dizer, uma coisa atual, né? De 2, 3 meses atrás. Muito, muito. Fala alguma coisa aí para os nossos vestibulandos, Claudinho? Olha, eu quero desejar-lhes, né, uma boa sorte, porque amanhã tem o segundo dia, né? Aquelas matérias, né? Física, matemática, né, Lu? Mas eu tenho certeza que os alunos do Objetivo estão bem preparados e farão uma boa prova com certeza, né? Hoje Aí. ficamos com as linguagens, português, inglês e a redação, né? Hoje foi bem interpretativa, né? Amanhã vamos botar o dedinho no cálculo. As fórmulas de química, vocês são... Eu fiz científico, viu, Lu? Lá no... Nem vou falar quando, né? Então, né, a química inorgânica, né? Os ácidos, bases, sais e óxidos. A química orgânica, né? Os hidrocarbonetos, acetonas. Claudinho, eu vou chamar você para vir fazer o Não, comentário não. de química amanhã com a gente. Não, eu estudei isso, né, gente? Ai, não vou nem falar, né? 1968, 69, né? Mas eu era um bom aluno, eu fiz científico, minha mãe dizia, você quer fazer letras, mas faz o científico, que era um curso mais difícil, né? E depois você vê se... Porque tinha clássico, normal e científico, né, Lu? Eu sou desse tempo. E o clássico era para letras, mas minha mãe falou, não, faz tudo. O científico é o melhor, é o mais puxado, o mais difícil, aí depois você escolhe. Totalmente Mas eu só certo. tenho que falar good luck, né? Boa sorte amanhã aos vestibulandos, a todos, claro que os nossos alunos do Objetivo. Valeu, Em primeiro lugar, Claudinho. né? Claudinho, thank you. Bom, Thank you, Somante, muito obrigado. Boa noite, Lu, boa noite a boa todos. noite. Um bom descanso e amanhã, né, boa sorte mais uma vez. Beijo para você. Muito obrigado a todos. Obrigada, Claudinho. Sempre muito bom estar com você. Valeu, obrigada, querido. Foi uma satisfação. Muito bom. Pessoal, e assim foi hoje a prova da Unifesp. Eu te convido para amanhã estar aqui com a gente, para você poder conferir a prova do segundo dia e conferir que você gabaritou o segundo dia também, tá? Convido você a estar presente aqui na nossa live do curso Colégio Objetivo, em parceria com a Unip Universidade Paulista, certo? Portanto, meninos e meninas, até breve. Um beijo, tchau.